Olá! Professores e servidores de 53 universidades e institutos federais estão em greve há mais de um mês. A Comissão de Administração e Serviço Público daqui da Câmara promoveu uma audiência pública em apoio à mobilização nacional dos servidores públicos em educação. Eles reivindicam, principalmente, reestruturação de carreira e recomposição salarial e orçamentária. Para conversar sobre o tema, eu recebo aqui no Palavra Aberta a deputada Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, que requereu a audiência. Olá, deputada. Olá. O que aconteceu foi que nos últimos 2 dias, um sindicato chamado PROIFES, que é mais recente, aceitou uma proposta de reajuste feita pelo Ministério da Gestão. Mas a Andes não concorda com esse acordo. Então, a greve continuou. É isso? Exatamente. Primeiro, deixar bastante claro aqui para todo mundo que está nos acompanhando que todo mundo que defende justiça social, desenvolvimento, precisa apoiar esse movimento dos trabalhadores e dos professores dos institutos e das universidades federais que estão em luta por reconhecimento, valorização e condições de trabalho. A greve, ela é necessária e ela é legítima. E o que aconteceu? A gente tem algumas entidades representativas desses trabalhadores e tem essa que a senhora citou, mas que não tem uma grande abrangência dentro sim, como a Andes e como as demais categorias. Então, não foram aceitas as propostas colocadas até agora pelo governo. Então, a greve continua robusta, continua forte e nós estamos em 2 frentes de parlamentares aqui do Congresso Nacional, a Frente Parlamentar Mista da Educação e a Frente de Defesa dos Serviços Públicos. Nós estamos um conjunto amplo de parlamentares do Brasil todo, nós estamos juntos na luta para que haja uma negociação. Pela Frente dos Servidores Públicos, a gente tem a deputada federal Alice Portugal. Pela Frente Parlamentar da Educação, a gente tem o deputado Rafael Brito, que estão presidentes dessas frentes. Então, a gente está num trabalho de mediação, porque a gente avalia que está bem próximo de um acordo, mas que precisa haver uma proposta melhor por parte do governo como todo, para que a gente tenha repercussão na carreira desses servidores. A gente vem de uma situação muito difícil, o conjunto geral dos trabalhadores desde 2016, mas em especial da educação, quando a gente faz esse recorte para esses profissionais, a gente vê que os déficits são os piores. A gente pega os trabalhadores, os servidores técnicos, os técnicos, os tais, é o pior salário de todos os serviços de todo o governo federal. A gente não pode admitir, e esses trabalhadores, eles desenvolvem pesquisa, eles são também trabalhadores de apoio direto à educação, eles fazem com que os institutos e as universidades possam trabalhar de uma maneira qualificada e eles não podem continuar sendo invisibilizados e precarizados. Isso significa você abrir esse espaço, porque daí os servidores não permanecem na carreira, porque não tem uma valorização, não tem uma perspectiva, então você abre para privatização da educação. Então a gente não pode aceitar. Os institutos federais e as universidades federais são patrimônios do povo brasileiro. Agora, veja, a gente está nessa batalha contra essa farsa do novo ensino médio. Qual é o modelo de educação de ensino médio que o Brasil tem com muito orgulho? São os institutos federais. E são esses institutos que estão dizendo, olhem para nós não aguentamos mais, nós precisamos de reconhecimento, a gente precisa de valorização, a gente precisa de uma carreira, de uma perspectiva. Educação é uma política de longa duração. Você precisa de um profissional que permaneça ali, no mínimo 15, 10, 20 anos. Por quê? Porque você vai construindo relações com aquele território, você vai entendendo aquela comunidade. Um estudante, ele entra na universidade, ele passa anos ali dentro.
Unifesp e o FRJ já anunciaram estar em calamidade financeira. Sim, é um outro ponto dessa pauta, porque a pauta dessa greve, ela não está restrita à questão dos vencimentos, da valorização, da carreira, que precisam ser olhados. A gente precisa de recomposição do orçamento dessas instituições, porque realmente nos últimos anos os ataques foram de tal ordem, o abandono foi de tal ordem que hoje a gente está numa situação limite. As universidades, elas têm o dinheiro que é suficiente para pagar ali as contas básicas e às vezes nem para isso. Acabam tendo que depender de emendas parlamentares. A mesma coisa os institutos federais acabam tendo que depender de emendas parlamentares, por exemplo, para pagar a alimentação dos seus estudantes. Então, a gente imaginar uma escola de educação básica, porque o ensino médio faz parte da educação básica, onde a gente não tem uma política ampla, por exemplo, de alimentação escolar, e você precisa retirar do orçamento que poderia estar sendo investido em outras políticas, é algo extremamente grave. Então, a luta é por qualidade, é para que a gente possa ter melhores condições de ensino e aprendizado em todas as suas dimensões. O presidente Lula andou recebendo vaias, protestos por alguns lugares que passou nos últimos dias por causa dessa questão, né? E ele respondeu: eles pedem quanto eles querem, afinal ele é sindicalista, ele vem do sindicato, a gente, governo, dá o quanto a gente pode. A senhora acha que eles vão poder chegar até quanto? Eu acho que, historicamente, a gente só avança quando a gente luta de modo organizado e coletivo. E eu acho que existem condições financeiras e orçamentárias para a gente avançar na proposta que o governo está fazendo. Por isso que a gente está fazendo esse trabalho de mediação, dialogando, não só com o Ministério da Gestão, mas também com o Ministério do MEC, da Educação. A gente também está ampliando esse diálogo com o Planejamento, com a Fazenda, e também estamos iniciando um trabalho aqui dentro do Congresso Nacional, que com as últimas reformas, que o meu partido em especial, o pessoal, votou contra, mas existem agora os orçamentos das comissões, orçamentos que estão muito robustos, que são de governança da Câmara e do Congresso, que também poderiam estar sendo utilizados para subsidiar uma política que é fundamental, que é a política da educação. Então, a gente está lançando de várias estratégias para ir atrás desses recursos e para que a gente possa chegar numa mediação. Inclusive, eu entreguei uma carta ao presidente Lula dos TAIs, dos trabalhadores técnicos da educação, dos institutos e das universidades, falando sobre essa situação e pedindo a intervenção do presidente. Então, as manifestações, elas são legítimas, elas são necessárias e nós estamos atuando para que o governo, como todo, quando a gente fala governo, a gente está falando de todos esses ministérios que estão envolvidos, apresentem uma proposta que a gente acredita que está bem perto do que já foi apresentado, porque houve uma proposta também por parte do governo, mas que ainda não é satisfatória. E é importante lembrar que esse ano de 2024, algumas categorias profissionais dos servidores federais tiveram propostas diferenciadas, como, por exemplo, os trabalhadores da segurança pública tiveram uma proposta diferenciada e outras categorias. E aí o questionamento é esse. Então, por que não pensar de uma forma diferenciada com esses trabalhadores? E mais do que isso, além da proposta, a gente precisa dialogar o tempo todo. Essa é a nossa marca, né, de uma outra proposta de governo. Os servidores pediram reajuste de 7% em 2024, 9% em janeiro de 2025 e 5,16% em 2026. O governo negou o aumento já neste ano e ofereceu 9% em janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026.
Isso. Vocês acham ruim porque não tem nada esse ano. Isso. A principal reivindicação dos sindicatos é que esse ano, nessa proposta que o governo fez, que foi uma proposta de 4 anos, que no ano passado foi concedido um aumento linear para todos os servidores federais, todas as categorias de 9%, todos. Aí, esse ano de 2024 foi considerado de forma diferenciada algumas categorias. Na educação, o governo fez uma valorização de benefícios, mas benefícios não é salário. É diferente, são outras formas de você fazer o pagamento. Fica, né? Não fica, é só naquele e não agrega para a sua carreira e, consequentemente, também exclui aposentados e pensionistas. Então, o sindicato quer a recomposição desse ano de 2024, que ainda não apareceu. Não temos, e isso traz um prejuízo acumulado também de outros anos. E eu volto a insistir, os piores salários de todos os serviços públicos federais são os técnicos de educação, os TAIs, e mesmo quando a gente olha para os professores universitários, também os salários são muito aquém quando a gente compara com outros salários de nível universitário, de outras universidades. Então, a gente precisa valorizar a educação. 60% de todo o resultado de qualquer política educacional, ela está diretamente relacionada ao profissional que está ali. É dali, são pesquisas mundiais, a Unesco, 60%. Então, quando a gente luta por valorização, e é bom lembrar que a gente está vindo de um cenário de retirada extrema de direitos. Então, a gente precisa desse gesto e estamos lutando para que haja essa mediação. Bom, deputada, muito obrigada, boa sorte. Eu conversei com a deputada Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, sobre a audiência pública ocorrida aqui na Câmara para apoiar a mobilização nacional dos servidores públicos em educação e sobre o tema em geral. Eles reivindicam principalmente reestruturação de carreira e recomposição salarial. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever ou compartilhar esta edição do Palavra Aberta que está no YouTube da Câmara. Até a próxima.